Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília, desta sexta-feira, hoje, dia 20 de fevereiro de 2026. Queridos, estamos juntos nessa manhã mais uma vez, eu e os pastores Serlon na atividade, Moisés Brasil, Fábio Jamil e Eduardo Míquel são os pastores que estão conosco aqui nessa manhã, nesse pós-madrugada que vamos iniciar agora. Antes de iniciarmos aqui, ir direto pro nosso pós-madrugada, deixa eu fazer um agradecimento aqui aos irmãos. Queridos, ontem, os irmãos que estavam orando, né, pela minha esposa, quero agradecer de coração a cada um de vocês. Ontem tivemos a resposta oficial, né, definitiva. Ontem tivemos uma consulta com o especialista dela, e onde foi colocado na mesa do especialista todos os exames, né, que ela fez, a cirurgia, a iodoterapia. Tô dando aqui um retorno, feedback aos irmãos, que eu sei que os irmãos se preocupam e querem saber. Também sobre a radiação que ela tomou, enfim, todo o processo demorou aí quase um ano. E ontem foi bateu o martelo, como diz, né, no jargão popular, para definitivo. Então, para honra e glória do Senhor, eu quero deixar aqui bem claro que a minha esposa, de acordo com o médico, com o especialista, ela está 100% curada. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Muito obrigado a cada irmão que orou por ela, pela recuperação. Foram dias difíceis, mas louvado seja o nome do Senhor, que ela está definitivamente curada, não tem mais nada e nenhum resquício. Esse é o nosso Deus. Muito obrigado a cada irmão que orou por ela, viu? Muito obrigado mesmo de coração. Queridos, deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Marli Oliveira, lá da Bahia. Um grande abraço. Ela é onde? É lá do Solemar, é isso? Grande abraço, irmã Marli. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho, pelas orações aqui. Também eu tenho aqui um pedido de oração pela irmã Amélia Rangel. Ela é mãe do irmão Jorge Rangel Vitório. Eles são ali de Itacibá, aqui em Cariacica, na Grande Vitória. Ela tem 97 anos e ela passou por uma cirurgia e agora está em recuperação. Peço aos irmãos que estejam orando por ela. Amélia Rangel, 97 anos, ali de Itacibá, aqui na Grande Vitória. Vamos estar orando por ela, tá bom? O Senhor dá uma bênção a ela, tá usando sonda para se alimentar, e uma pessoa de 97 anos não é fácil. Vamos estar orando por ela. Tá bom, queridos? 6h37. Eu vou pedir o nosso pastor Paulo Henrique, o nosso PH, para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã, onde o pastor Serlon trouxe essa mensagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. João, capítulo 6, a partir do verso 67. Tá bom? Vamos ler 3 versículos. Isso, obrigado, PH. Vamos ler 3 versículos aqui. Diz assim, 67. Então disse Jesus aos 12 quem? Os 12 discípulos, né? Quereis vós também retirar-vos? Verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, esse texto, eu vou aqui só abrir um contexto aqui para a gente poder conversar um pouquinho com os pastores sobre esse texto. Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães. Um milagre. Concorda comigo? Claro, um milagre maravilhoso. Então o Senhor, ele começa a conversar ali com as pessoas sobre o projeto de Deus. Que o projeto de, meu reino não é deste mundo. Ele começa a explanar, começa a ensinar, ele começa a trazer a doutrina ali para aquele povo. Olha o que diz o verso 31. Você que está em casa, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. No verso 30, desculpem. Diz assim: disseram, quem disseram? As pessoas que estavam ali. O Senhor começa a falar para eles e tal. E então eles falam assim: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti que operas tu? Meu Deus, o Senhor tinha acabado de multiplicar os pães. E o Senhor diz então, aí eles continuam: nossos pais comeram maná no deserto, né? Como está escrito, deu-lhes a comer. Mas Jesus diz assim: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que era Ele próprio, o próprio Senhor Jesus. Meu Deus do céu,
E muitos acharam difícil demais. E o Senhor então vira-se para os 12 e diz: vocês também querem retirar? Ou, no hebraico mais raiz, o Senhor diz assim: vocês também não querem ir embora? E a palavra retirar-vos, no original hebraico, significa afastar-se, significa recuar, significa colocar para fora como se fosse lixo, significa retirar o seu dinheiro do caixa, vamos supor, do seu soldo. É isso que o Senhor está falando com eles. Tudo que vocês aprenderam, vocês querem jogar fora agora? Vocês querem fazer isso aí? Vocês querem todo investimento para o reino de Deus, vocês querem jogar fora por terra? E aí Pedro então, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos? O verbo ir, no original hebraico, quer dizer caminho. Senhor, nós não temos outro caminho, é o Senhor que conduz a eternidade. É isso que ele está falando. Essa é a resposta de Pedro, pastor Serlon. Ela reafirma que o Senhor Jesus é o centro da vida cristã, é o único caminho para a salvação. Aliás, Jesus falou isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paz, Senhor pastor Serlon, uma alegria tê-lo conosco aqui nessa manhã. Pai, Senhor querido, quando nós lemos os evangelhos, há muitos milagres que o Senhor Jesus realizou, né? Inclusive no final do evangelho de João, o próprio evangelista João, ele registra, está no último versículo de João, que se tudo que Jesus fez, todos os milagres que ele operou fossem registrados por escrito, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para conter o registro deles. Mas tão importante quanto o que Jesus operou em relação aos milagres que atestavam que ele era o Messias, foi o que ele ensinou, né? O que ele ensinou. E num determinado momento aqui da palavra trazida na madrugada, nós dissemos que muitos procuram o Jesus dos milagres. Mas quando somos confrontados com a doutrina muitas vezes ela traz algo que surpreende o homem e que requer uma definição, requer uma decisão. Vocês estão me buscando, disse Jesus, por causa do pão que foi multiplicado. Vocês têm interesse nessa resolução das questões que vocês precisam, mas há um pão que é para a vida eterna. E esse evangelho, muitos não têm interesse. Jesus falou ali a respeito do corpo, né? De comer do corpo dele, de beber do sangue dele. Você imagina um judeu, né, Kleber? Você que é estudioso da palavra, né? Os irmãos, por certo, todos que estão conosco nessa manhã, amam a palavra de Deus. Para o judeu isso era um absurdo. Na verdade, praticamente em qualquer cultura, você imaginar, como assim? Ele está falando o quê? Que nós vamos ter que comer da carne dele, beber do sangue dele. Então, na razão, as verdades do reino de Deus muitas vezes são difíceis para o homem entender. Porque Jesus estava falando do projeto que estava estabelecido no corpo dele, né? Na vida da igreja, a comunhão no corpo. Quando ele fala do sangue, ele fala da ação do Espírito Santo. Então, quem não tiver comunhão no corpo e não participar da operação do Espírito Santo, não tem parte no reino. E as pessoas não entenderam isso. E eu vou dizer aqui uma coisa, talvez nem Pedro estivesse ainda, né? Eu acho que há uma certa margem para a gente poder imaginar isso. Talvez nem Pedro estivesse ainda entendendo perfeitamente o que Jesus estava ensinando. Talvez os 12 não estivessem entendendo com toda a clareza, em toda a sua abrangência, do que Jesus estava falando. Mas ele estava crendo na palavra de Jesus. Desculpa, pastor, eu também tive esse mesmo entendimento ao ler esse texto ontem, porque Pedro decide seguir a Jesus, ali naquele momento, aquela palavra de definição, mesmo sem entender as metáforas que Jesus estava falando. Mas muitas vezes nós não entendemos, nós estamos lendo a palavra, e nós não entendemos um texto, mas tem que continuar buscando, porque aqui fala de conhecimento. E Pedro, naquele momento, também não havia entendido essa metáfora, quando o Senhor fala do comer da minha carne, que fala do pão, do alimento, e do sangue, que é o Espírito Santo.
Ele não entendeu nada, mas ele definiu. Ele falou, não, para quem? Porque aí fala do conhecimento. Até aquele momento, o que ele tinha vivido com o Senhor, o que ele tinha visto, o que ele tinha ouvido da própria boca do Senhor, fez toda a diferença na resposta dele. Exato. E você usou uma palavra que é muito importante, é definição. Houve momentos do ministério do Senhor Jesus em que houve definições. E hoje é uma hora de definição. Aleluia. Que tipo de evangelho nós queremos? Aleluia. É preciso. Há um evangelho que é muito confortável até de se pregar, né? De se, né, declarar como adepto dele, um evangelho, né, que fala daquilo que muitas vezes o homem quer ouvir, mas nós estamos definidos naquilo que é o evangelho, que traz as verdades espirituais necessárias para o reino. Né? Aleluia. Agora é hora de definição, é hora de sabermos que nós não temos para quem ir. Né? Interessante que quando Jesus morreu, né, quando ele foi crucificado, Pedro, no primeiro momento, depois ele voltou, né? Aquela vida dele, voltou a pescar. Tal. Mas o Senhor Jesus o restaurou, trouxe novamente para perto de si, né? Então é isso, a definição, é entender que tipo de evangelho nós estamos pregando, vivendo, e é o interesse do Espírito Santo que o homem entenda nessa hora. É isso que eu só falo para aquelas pessoas, né? Um evangelho de bens materiais, um evangelho focado apenas nos bens materiais, focado nos seus interesses terrenos. Não, ele falou, não, meu reino não é desse mundo. Decisões difíceis foram tomadas naqueles dias na Galileia. O pastor Serlão acabou de falar. Definições. Decisões que afetariam a vida e também a eternidade de muitos ali. E eu até me atreveria a dizer de todos ali. Mas Pedro diz, para quem iremos nós? E eu faço essa pergunta para você que está nos assistindo, a você que está nos ouvindo nessa manhã. Para quem você irá? É uma boa pergunta, né? Para essa manhã, para a gente começar a refletir. Você está levando a sua vida como? Para quem você vai? Para quem você irá? Ou para quem? A resposta de Pedro reflete, pastor Moisés, a convicção de que apenas o Senhor Jesus possui as palavras de vida eterna e é a única fonte de salvação. E no original aqui, essa palavra, né? Palavras, significa a palavra rema no original. Ou seja, a palavra rema é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. É Deus falando direto ao coração de alguém. É a verdade. E quando Pedro pergunta para quem e não para o que ou para onde, indica que a resposta não está em homens, não está em rituais, não está em filosofias, não está em coisas materiais, mas está unicamente no Senhor Jesus. Pastor Moisés, paz, Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus, Kleber, os queridos pastores aqui presentes na bancada, os nossos ouvintes. Exatamente, Kleber, para quem iremos nós, né? Não existe outro caminho, né? Só o Senhor é o caminho que nos direciona à vida eterna. E Pedro aqui, ele apesar ainda de não ter ainda, vamos dizer assim, se convertido, né? Que Pedro se converteu depois quando Jesus ressuscita, aparece para ele lá no mar de Tiberíades, quando estava pescando. Ali que Pedro se converte, né? Mas aqui Pedro começou a entender assim, o Espírito, né? Acho que ele veio sobre ele, começou a revelar, né, ali quem era o Senhor Jesus. Porque assim, é até de admirar, né, o Kleber, porque os judeus tinham conhecimento, né, sobre as profecias do Messias. Sim. O próprio Paulo, um doutor da lei, que, né, conhecia todas as escrituras, já tinha o profeta Isaías, né, escrito, né, tanto é que Jesus usa o profeta Isaías como exemplo lá Nicodemos sabia muito sobre as profecias. Exatamente, e Paulo fala, eu não conhecia. Mas como que pode um doutor da lei não conhecer o profético, né? Exatamente, porque eles estavam na razão. Então, o povo estava na razão. Então, na razão, nós não descobrimos o profético. Só o Espírito Santo pode revelar aquilo que é o profético. E quando Pedro, né, ele fala aqui, né, sobre tu tens a palavra da vida eterna. Então, interessante que lá na frente, em Atos, quando depois eles recebem o Espírito Santo e começam a operar curas, né? Vinham pessoas de muitos lugares para ver se a sombra de Pedro passasse sobre ele e curasse os enfermos, né? E naquela hora eles foram presos, né, pelos saduceus. Aí um anjo tira eles da prisão e fala para Pedro, agora você vai e
anuncia a palavra da vida, o que você aprendeu com Jesus lá atrás. Então, mostrando essa preocupação do Espírito Santo era anunciar a vida eterna, o que o Senhor Jesus tinha para a humanidade, né? Não apenas a cura, mas a palavra da vida, o que o Pedro lá atrás tinha confessado. Olha só o que diz aqui no capítulo 6 mesmo, no verso 15. Olha o que diz aí. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Aí diz o verso 15: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, ou seja, pegá-lo, tirar dali, para o fazerem rei, ou seja, governador, um político, tornou a retirar-se ele só para o monte. É isso que eles queriam. Eles queriam um rei para essa vida. Para essa vida, para resolver os problemas dele, para essa vida. De Roma, de Pilatos, não é? Porque até então Josué multiplica os pães, é normal. Aí a multidão, é isso mesmo que nós queremos. Não, é esse rei que nós queremos. Queremos esse rei. Mas quando ele começa a falar sobre algo espiritual, aí dura esse discurso, né? Como entender? Tanto é que Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre a pregação da cruz, né? Aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Aí fala, para os gregos é loucura o que pregamos. Para os judeus é escândalo. Então, para eles era escândalo, né? Uhum. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, palavra da vida. Que é, né, loucura para muitos, né? Escândalo para muitos. Mas para nós é a palavra da vida eterna. Aleluia. Pastor Fábio Jamil, muitos acham, hoje em dia, eu estou falando aqui de 2026, muitas pessoas ainda acham que Jesus desceu do céu, deixou o esplendor da sua glória, veio a essa terra, viveu como homem, foi humilhado, ele foi preso, levantaram falsas acusações, enfim, foi erguido na cruz do Calvário para nos dar uma casa, um carro, uma conta bancária. Não. O Senhor Jesus fez tudo isso para nos dar vida eterna. É isso que aquelas pessoas naquele momento, naquele dia lá na Galileia, eles não estavam entendendo, e muitos hoje também não entendem. E aí, muitos começaram a achar que dura esse discurso e tornaram para trás. E a palavra aqui, né? Quando o Senhor fala ali com os discípulos, vocês também querem retirá-los? O retirar aqui é muito forte quando você pega essa palavra no original. Imagine, o Senhor, ele está falando com os discípulos, tudo que vocês aprenderem e viram até aqui, vocês vão jogar tudo isso no lixo? É uma palavra muito forte. Palavra forte. E Pedro, então, ele dá uma resposta no Espírito. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E ele diz, e nós temos crido e conhecido. O pastor Serlon até falou um pouquinho sobre isso, sobre crer, que está ligado à fé, e conhecer, que fala de relacionamento. Não basta apenas crer, você tem que ter um relacionamento com ele. Você só conhece a pessoa se você caminhar com ela, conviver com ela. E ele fala, nós temos crido, nós temos tido fé e também nós temos conhecido. E a palavra aqui, para conhecer, é iada. Fala de um conhecimento profundo, de uma aliança. Não apenas saber sobre ele, não é apenas ter posse de informação, mas ter experiência. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor Kleber, a todos os nossos irmãos, ouvintes. É uma palavra de definição, né? Nós estamos num momento que o mundo já está bem avançado nas suas definições, nas suas profecias que se cumprem. Então, nós estamos nesta manhã aqui, né? A palavra que foi muito bem trazida é um momento de definição. Praticamente o mundo inteiro conheceu e já ouviu falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nesta manhã, o Senhor, Ele está mais uma vez falando ao seu coração que o momento é um momento de se definir. E parece que o Kleber, ele descobre aqui as coisas que a gente anota aqui, né, para falar. O que me chamou a atenção muito nesta palavra é a vida eterna. Porque
para quem iremos nós? Existe outro que nos oferece isso? Não existe, né? A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, e nós temos visto isso no seu cumprimento, e a palavra diz isso, né? Há muitos textos que confirmam que Jesus, ele é o único caminho. Não existe outro. A palavra lá no Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: e a vida eterna é esta, que reconheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o homem precisa reconhecer, né, o Deus como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviar. Achar um outro texto muito interessante, quando o próprio Pedro, ele pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, nós largamos tudo para te servir. O que nós vamos alcançar? O que nós vamos ganhar? E Jesus diz para ele: olha, Pedro, aquele que deixou casa, aquele que deixou bens, aquele que deixou campos, nesta vida aqui, ele vai ganhar 100 vezes mais aqui, e no futuro a vida eterna. Então é uma promessa do Senhor para a nossa vida. A própria palavra diz também lá em 1 João capítulo 5, que o testemunho de Deus, este é o testemunho de Deus. Ele nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho Jesus. Então, a própria palavra lá em 1 João diz assim: quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então, a vida eterna é diferente, bem diferente desta vida aqui, né? Esta vida aqui podemos classificar como uma vida biológica, é uma vida passageira, e existe a vida abundante, né, que a Bíblia ela coloca como a palavra zoe. Então, nós estamos buscando no Evangelho, né, a vida eterna. Não existe outro que pode nos oferecer isso. Apenas o Senhor Jesus, ele tem a vida eterna para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vida no original hebraico, que é Raim, ela é no plural. Lembra? A terminação no hebraico, quando termina com im, é plural. Então, vidas, Raim, vidas, só ele tem vidas, é vida eterna para dar, né? Louvado seja Deus. O nome do Senhor. Pastor Eduardo Míquel. Pastor, naquele momento, ali na Galileia, muitos decidiram não seguir a Jesus. Esse discurso é muito duro, essa doutrina está muito dura. E os apóstolos decidiram permanecer no que realmente acreditavam e conheciam. Temos aqui, tempos depois, eles foram batizados com o Espírito Santo, né? Quando estava ali em Jerusalém, varões galileus, né? Quando foram batizados com o Espírito Santo. Hoje, não é diferente. Para alguns, o convite do Senhor continua a ser difícil e muitos tornam para trás, abrindo mão da riqueza espiritual, abrindo mão de uma eternidade com Deus, abrindo mão, não, porque com o Senhor não há meio termo. Ele estava mostrando simplesmente que eles podiam aceitar ou não. E hoje essa pergunta continua sendo: vocês também querem retirar? Né? E a nossa resposta também deve ser a mesma de Pedro. Senhor, para quem nós vamos? Para quem iremos nós? Para o senhor pastor. Para o senhor Kleber, aos pastores aqui. A pergunta e para quem, o pastor Serlone fez menção sobre isso na mensagem, né? Não é para onde. Poderia ir para muitos lugares. É como se dissesse assim: poderia ir para muitas religiões, para muitas igrejas, né? Para seguir vários líderes, né? Mas não foi para onde. Ele quis dizer para quem. Era uma pessoa, né? Se não for por Jesus, vai ser por quem? Não tem. Então, assim, Jesus estava mostrando ali
ele estava rompendo naquela conversa ali. Jesus, o propósito de Jesus no Evangelho é apresentar o reino de Deus, né? E ele deixa muito claro quando ele fala, ó, o meu reino não é deste mundo. E aí nós vamos ver as parábolas do reino. E Jesus, toda vez, o reino do céu é semelhante. A preocupação de Jesus era apresentar o reino. Só que para apresentar o reino de Deus, o homem tinha que romper a sua razão. Porque o que Jesus apresentava ali não tinha muito sentido em alguns momentos, né? Se você fosse olhar unicamente com o pensamento racional, não tinha sentido quando ele diz aqui, ainda no capítulo 6, né? As pessoas falam bem assim, mas como ele pode dar a sua carne para comer? Então, como é que é isso? Aí ele fala, necessário te é, para Nicodemos, nascer de novo. Então, Jesus ele vai rompendo esses pensamentos humanos que são racionais, puramente racionais, e ele começa agora a apresentar o reino de Deus, falando o seguinte, o reino de Deus não é isso que vocês aprenderam e cresceram culturalmente, né? Aquilo que vocês vão vivendo e vão entendendo. Não, o reino de Deus é outra coisa, né? E aí ele começa a mostrar, assim, que o homem precisava romper aquela barreira ali. E hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem revela um Jesus que não é um lugar. Jesus não é como se fosse um lugar, eu saio daqui e vou para ali. Não, não tem outro Jesus, não tem outro Salvador, não tem outro mediador. Eu não tenho para onde ir. Eu posso buscar religiões, eu posso buscar entendimentos teológicos, eu posso buscar tudo, mas a salvação, a Bíblia fala que só através de Jesus. Então, para onde nós vamos, né? O Espírito Santo, ele rompe a barreira humana, rompe a barreira racional, para apresentar Jesus revelado, que aponta para o reino de Deus, né? Lá em Mateus 16, Pedro fala bem assim, Jesus fala, e vós, quem dizeis os homens que eu sou? Aí, Elias, não sei o quê, né? Um dos profetas. Aí Pedro fala, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aí ele vai agora, Kleber, e rompe a razão. Jesus fala bem assim, olha, bem-aventurado és tu, porque não foi a sua razão que te revelou. Ele está falando o seguinte, olha, você entendeu pelo Espírito quem sou eu. E é isso que leva o homem a uma experiência única e verdadeira com Deus. É quando o Espírito Santo convence o homem. Ele rompe a barreira científica, teológica do pensamento humano e permite, né, o homem conhecer um Jesus revelado, né? Pedro, quando ele fala aqui, já encerrando, Cleber, e nós temos no versículo 69, nós temos crido e conhecido. Normalmente você conhece alguma coisa, mas depois crê. O texto está ao contrário. Muito bom. Crido e conhecido, né? Nesse momento, o que acontece? O Espírito Santo operou nele algo que o levou a crer em Jesus. Levou ele a uma experiência que, olha, eu nem conheço esse homem, mas eu já creio. Eu já creio porque ele transformou, ele tocou meu coração, eu senti a presença de Deus. Ele passou a crer ali em Jesus. E agora, quando ele caminha, ele passa a conhecer, a compreender as coisas do reino de Deus, né? Pedro ali entendeu o projeto e ele entendeu que só Jesus tinha a palavra de vida. Marcos 16,16 fala assim, quem crer e for batizado, será salvo. Isso aí. Olha a inversão aí. Isso aí. Então você tem que crer, batizar aqui já fala de você descer as águas, relacionamento, de conhecimento, né? Isso aí. Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem. Não subiu o coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que vão na igreja do pastor Moisés Brasil. Não. Para aqueles que amam o Senhor. Exatamente. E você só ama o Senhor por fé ou por interesse? Existe aquele amor, né? Eu vou na igreja porque eu preciso que Deus abra uma porta de emprego.
Não, nós vamos à igreja porque ele é o centro de todas Aleluia. as coisas. A adoração vai ser a ele. Louvado seja o nome do Por Senhor. consequência, ele vai Nos abençoar. nos né? abençoar, né? A mulher do fluxo de sangue, ela creu primeiro para depois ser curada. Sim. Ela falou, eu vou lá tocar nele, porque eu creio que se eu tocar, o meu problema vai ser... Então, primeiro nós precisamos, falando agora do culto, né? O culto é o lugar de adoração. Eu não sou o centro do culto. O culto, o centro é o Senhor Jesus. E por consequência, eu sou abençoado na presença Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Todos os É homens. interessante, Kleber, Pois não. que você que está ouvindo esta palavra nesta manhã, agora o momento é de você crer e de você entrar nesse processo agora para você conhecer. Temos crido e conhecido, então nós precisamos conhecer a palavra, conhecer os mistérios de Deus, Sim. conhecer a doutrina. Para quê? Para que você se fortaleça, para que você não caia nas ciladas do adversário, Possa caminhar seguro, né? para que você possa caminhar seguro, conhecendo a palavra, conhecendo a doutrina, conhecendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Você vai ter experiências com Ele, você vai cada dia se fortalecer mais e você também vai ser um canal de bênção para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor, no seu local de trabalho. Então é crer, conhecer que tu és o Cristo, né? Ungido. O ungido, o escolhido de Deus, né? Que ele é o caminho. Eu lembrei aqui da mulher samaritana, quando ela fala assim, ali a mulher do poço, né? No Evangelho de João. Quando ela fala assim, olha, onde é que é o lugar certo para adorar Pastor Serlon? É no Monte Gerizim, em Jerusalém? Nossos pais falam que é aqui, mas os judeus falam que é lá. E onde é que é? É aqui, é lá, é acolá? Onde eu falo assim, olha, a hora virá e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Onde você estiver, com quem você estiver, não importa a situação, você vai adorar o Pai em espírito e verdade. Não é, não é placa de igreja, não é eu ia falar um negócio, mas enfim, não é local, é em espírito e em verdade, é com fé, você tem que crer e conhecer, não é isso? Agora, se você acha que tá muito difícil para mim, é uma palavra dura, então é só você passar o que Jesus passou. Misericórdia. Porque o que ele passou às vezes, quando a gente lê aqui na Bíblia, ele foi crucificado, ponto final. Mas a crucificação é algo terrível. Era quando você lê como acontecia uma crucificação, e o Senhor não pensou duas vezes. Ele falou, eu vou. E ele morreu por mim e por você. E muitas pessoas hoje, e essa pergunta eu acho que cabe para todos nós aqui nessa manhã, pastor Serlon, a mesma pergunta que o Senhor fez ali, vocês também querem retirar-vos? Por que você vai à igreja? O pastor Eduardo falou, por que você vai à igreja? Por que você canta louvores? Por que você acordou cedo hoje para participar desse culto de madrugada? Porque ele é tudo para você? Porque ele é o centro da sua vida? Ou é porque você quer se resolver só um problema? É uma boa pergunta para a gente se questionar nessa manhã, pastor. Uma colocação também, eu acho assim, relevante. Quando Jesus pergunta para eles, quereis vós também retirar-vos? Pode parecer, né? Está sujeito à maneira como nós lemos, a entonação que damos. Jesus não foi irônico com eles, né? E aí, vocês também querem ir embora? Né? Se fôssemos usar uma expressão humana nos nossos dias, quer ir, pode ir. Não, na verdade, Jesus estava cobrando deles naquele momento um posicionamento. Exatamente. Assim, o desejo de Jesus não faz diferença não, se vocês forem embora, eu chamo dos 12, não. Jesus estava desenvolvendo na vida daqueles 12 o entendimento necessário para que depois eles pudessem pregar o que pregaram, né? Anunciar o que anunciaram, né? Dar continuidade à propagação do evangelho. Então, Jesus ele pergunta no sentido de qual a posição de vocês? E é interessante que o que trouxe dificuldade para aquele grupo grande que
que se retirou, foi a palavra a respeito de comer da carne e beber do sangue. E nós sabemos que para nós hoje comer da carne é se alimentar no corpo, ter vida no corpo. E hoje uma das grandes dificuldades que já está estabelecida em muitos países que outrora foram, né, cristãos, hoje mantém o cristianismo até na bandeira deles, né? Alguns até como religião oficial, né? Você pega a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra oficialmente, a igreja oficial da Inglaterra é a igreja anglicana, né? Ela é uma monarquia confessional. Mas em muitos países, e no Brasil isso também tem crescido, são aqueles que negam a vida no corpo. Aqueles que não suportam o discurso de que não, para você, né, você deve fazer parte de um corpo. Não estou falando de denominação, de nome de igreja, mas o evangelho é muito claro que a salvação é individual, é renúncia, mas é vivida no corpo. É a salvação comum, como diz a carta de Judas. Então nós vivemos a salvação no corpo, dentro de um corpo, dentro de uma estrutura, né, que o Senhor Jesus estabeleceu, e muitos têm negado a vida no corpo nessa hora. Muitos não querem isso, é duro esse discurso, porque vida no corpo exige renúncia, disciplina. Vida no corpo envolve correção, governo, né, comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. E negam a beber do sangue, que é participar da operação do Espírito Santo, como está escrito em uma das cartas do apóstolo Paulo: todos temos bebido de um mesmo cálice, né? Então há uma dificuldade nessa hora de se assimilar isso como algo necessário. Então quando Pedro diz assim, tu tens as palavras de vida eterna, ele não falou tu tens o milagre, tu tens a multiplicação do pão. Se nós olharmos os capítulos anteriores do Evangelho de João, já há alguns milagres registrados antes dessa passagem. Não que necessariamente tudo esteja em ordem cronológica, mas já fala ali de paralítico sendo curado, né, no tanque de Betesda. Jesus já tinha andado sobre as águas, multiplicado os pães, mas o que Pedro estava falando não era disso, era da vida eterna. Ele já tinha feito ali até o milagre em Caná da Galileia também, né? Foi o primeiro, né? Exatamente. Queridos, hoje é aniversário da irmã Delma, esposa do nosso querido pastor Manuel Bento. Hoje, parabéns, irmã Delma. Feliz aniversário, receba o abraço aí do seu esposo, nosso querido pastor Manuel Bento, e de todos nós aqui da Rádio Manaim também, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui. O pastor, deixa eu ver o nome aqui, pastor Anderson Dias, lá de São José dos Campos, né? Ele disse assim, Kleber, não entendi. Tá. Foi Simão, quem respondeu foi Simão Pedro, no hebraico significa aquele que ouve. Sim, para a igreja fiel, ouvir a voz de Jesus através do Espírito Santo é suficiente, pois o que importa não são palavras para essa vida, e sim ouvir as palavras de vida eterna. Boa colocação, pastor Anderson. Obrigado pela participação. Palavras para essa vida, um bom coach pode dizer, né? Exatamente. Né? Para fazer mentoria, tem tanta coisa hoje em dia, né? Não é? Mas palavra de vida eterna, só Jesus, só pelo Jesus, Espírito né? Santo. É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso irmão Andrews. Ele está de volta a Brasília, passou um bom tempo lá no Amazonas, está de volta a Brasília, capital federal, e ele diz assim, Kleber, o normal do homem é querer o que lhe interessa. Ao ser contrariado, questiona o que lhe é dado por Deus. No deserto, quando faltou carne, os homens desejaram voltar ao cativeiro do Egito. Na aflição, o único caminho é Jesus, que deve ser escolhido de todo o coração. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. É verdade, o Senhor dá o livre-arbítrio. Vocês querem retirar também? Né? Sim ou não? Aceite posicionamento. Pois não, pastor Kleber, tem um outro aspecto aqui também. Quando Jesus aqui, nesse capítulo, né, ele começa a falar sobre o pão da vida, e hoje nós vemos assim, e aí a gente vê a rejeição do povo, dos judeus, né? Falando, essa palavra é muito dura, isso é muito difícil, isso é muito complicado, né? Hoje nós vemos algo muito similar quando o evangelho é anunciado e existe essa mesma rejeição à palavra de Deus, né? É muito difícil ser crente, é muito difícil buscar a Deus, eu tenho muitas coisas para fazer. Não, mas Jesus tem a palavra da vida. Não, mas eu consigo, voltando aqui ao comentário do pastor Serlon, não, eu consigo, eu vou ficar em casa, eu vou buscar a Deus em casa, né? Eu vou ler Bíblia.
Então, assim, hoje ainda existe, como em toda a história, né? Se a gente pegar a carta de Sardes, lá as cartas lá do Apocalipse já mostra isso, existe a resistência em ouvir a palavra de Deus, a palavra que tem vida, a palavra que converte o homem, a palavra que transforma o homem, a palavra que santifica, a palavra que liberta. A resistência ela continua. E só o Espírito Santo é que nos faz compreender as coisas do reino de Deus. Só o Espírito Santo. Por isso que quando nós falamos de buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, é exatamente para que esse Espírito Santo ele faça a separação daquilo que pertence ao reino de Deus, daquilo que pertence ao reino desta vida, né? E a resistência do homem é uma coisa. Agora, o servo ele tem uma resposta. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Senhor, para onde que eu vou? Para quem eu vou? Né? Não é para onde. Para quem eu vou? Eu vou buscar a palavra que me conduz à vida eterna. Em quem? No pastor milagroso, no homem importante, no homem conhecedor. Não. Só Jesus tem a palavra que pode mudar a sua vida, a sua história e te conduzir para a eternidade. Para a gente finalizar, eu queria mandar um abraço aqui. Hoje é aniversário do Samuel Ramos, filho do pastor Ronaldo Ramos, ele aqui de Vila Velha, né? Parabéns, Samuel, Deus te abençoe, receba um abraço aí do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, tá bom? E nosso aqui também, da Rádio Manaim, Samuel Ramos, aniversariante do dia, que Deus te abençoe, um grande abraço, meu querido irmão. São 7h12, pastor Fábio, queria falar mais alguma coisa? É o Moisés? Nosso Moché? Corroborando ali com o pastor Eduardo, questão de duro esse discurso, né? Hoje, aquilo que ele falou, né? Várias pessoas acham duro ser servo de Deus, ser crente, né? Duro jejuar, duro ler a palavra, né? Para eles, a doutrina que o Espírito Santo tem revelado nessa última hora é duro de discurso, né? Então, eles querem uma vida de crente mais simples, né? Sem muito se dar, né? Como um servo de Deus, aquilo que o Senhor requer de nós, né? É isso, só completando ali que eu corroborando com o Eduardo. Perfeitamente. São 7h13. Deixa eu agradecer aqui o pastor Serlon, nos auxiliando aqui, nos ajudando hoje. Mas antes, mandar um abraço aqui ao pastor Léo e o pastor Gedaí, que não puderam estar conosco aqui, e o pastor Serlon gentilmente veio aqui substituí-los. Obrigado, pastor Serlon. Volte sempre que puder e quiser. Eu que agradeço. Eu glorifico o Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. O pastor Winston Depsa, que eu mando um grande abraço, meu querido pastor Sincleber, quando você falou no original hebraico sobre vida, né, Raim, quer dizer vidas, no plural, só Jesus dá outra vida além dessa vida, a vida eterna. É isso mesmo, pastor Winston, um abraço, hein? Tá bom, querido? Nosso querido pastor Moché Brasil, Moisés Brasil, obrigado, pastor, pela vinda aqui nessa manhã também. Amém, Kleber, um prazer, alegria estar com os irmãos, né? Esse momento tão especial. Deixa eu mandar um abraço aqui à nossa irmã Doroteia Miller Kluck, lá em Toledo, do Paraná. Essa Kleber, sim, ela tem um pedido de oração aqui. Daqui a pouquinho eu vou anotar direitinho aqui, tá bom? É a irmã Zenilda Neves da Silva, da Igreja do América 1, em Cidade Continental, na Serra, pede oração. Ela está internada, acamada e deve passar por cirurgia, tá bom? Vamos orar então pela irmã Zenilda Neves da Silva, aqui de Cidade Continental, na Serra aqui na Grande Vitória. Vamos estar orando por ela assim, tá bom? Pastor Fábio Jamil, obrigado, pastor, pela vinda aqui também nessa manhã. Amém, Kleber, sempre é uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu queria enviar um abraço aqui para a minha irmã, que fez aniversário agora, né? No dia 18, a minha irmã Hélida. Sim, agora, essa semana. Essa semana, tá ficando mais velhinha. Antes de ontem. Reúne ali em igreja de Praia da Costa 4. Um abraço pro meu grande amigo também, Gustavo, radialista. Gustavo Zain? Gustavo, grande amigo meu. Tá aniversariando hoje, não? Forte abraço para ele. Bom, tô aqui lembrando maravilha. Do meu companheiro aqui de longas datas. Maravilha. Tá? E mandar um abraço também pro Sival, a Normélia, tá sempre assistindo a gente aqui na madrugada, sempre mandando mensagem aqui na hora da madrugada aqui, cooperando
conosco aqui. Eu vi um vídeo no YouTube, tá o senhor, tá o pastor Daniel tocando violão. Isso, é o nosso grupinho lá. Tem o Vetinho também, Vetinho, né? o Wilson, o Sival. Isso, eu vi no YouTube. Tem o Erasme também. Isso, tem o Erasmo É isso também. aí, é o Grupo Remidos, né? Tá certo. Pastor Eduardo Míquel também conosco aqui nessa manhã. Obrigado, pastor, pela vinda aqui nessa manhã. Amém, Kleber. Sempre uma alegria estar aqui eu falo com os irmãos, né? Mas não são só nós 5 aqui, são todos irmãos que estão conosco aqui ligados, né? São bastante, né? Bastantes, né? Que Glória Deus abençoe a todos esses nossos irmãos, ouvintes, e que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Eu queria só mandar um abraço aqui para minha irmã Inês, né? Sexta-feira passada ela mandou uma mensagem para mim me cobrando porque que eu não estava aqui, né? Aí eu falei com ela, não era o meu dia, calma, semana que vem eu vou estar lá. Então um abraço para ela. Ela fez aniversário, não foi? Não foi essa. Ela estava assistindo, ela é da Assembleia de Deus. Isso aí. Isso aí, ela acompanha aqui. E um abraço também para o nosso irmão Marinho, que tem estado enfermo, né, ali de Jardim Tropical 3, juntamente com a sua esposa Terezinha. E os irmãos ali de Solar de Anchieta, João, Estela e seus filhos, que Deus abençoe a todos ali também. Eu tenho um pedido de oração pela irmã Maíse Melo. Ela vai ganhar neném mês que vem. Ela é de Montanha, norte do estado do Espírito Santo, né? Vamos estar orando por ela. Então deu uma boa gestação, né? Isso, ora mesmo, porque os pais dela são lá da igreja, os pais e a irmã. Olha só. Da igreja José de Anchieta, Jardim Tropical 3. Onde o senhor está lá, né? Mas ela, a Maíse, é de Montanha. De Montanha, norte do Espírito Santo. Aí a mãe deve ir para lá nos próximos dias aí para acompanhar o final da gravidez dela ali. Perfeito. Vamos orar por ela. Vamos estar orando pela Maíse Melo. E também agradecer ao Senhor pela Jéssica, que acabou de ganhar neném. A Esther nasceu nesse mês, dia 16, e ela está agora em repouso. Parabéns, Jéssica. Deus te abençoe, tá? Muita saúde aí para Esther. Nome bonito, hein? Esther. Tem uma irmã nossa que teve 2 filhas. Um ela colocou o nome de Esther, a outra de Radassa. Gostei da criatividade. Muito bem, deixa eu pedir o pastor Fábio Jamil. Não, mas é bonito mesmo, né, Esther? E Radassa, ou Radachá. Pedir o pastor Fábio para estar orando e todos os pastores possam pôr as mãos, por favor, por gentileza. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus e Pai, nós clamamos neste momento pelo sangue de Jesus. Pedimos uma bênção especial nesta manhã, especialmente para os nossos irmãos que estão enfermos. Glória a Jesus. A vida do Marinho, da Amélia Rangel, da Terezinha Soares, Senhor, a Maria de Jesus, a Dorinha, a Maíse, Senhor, de Melo, que vai fazer acerca dessa gestação, que o Senhor esteja abençoando grandemente. Nós oramos também pelos nossos irmãos idosos, para que o Senhor cuide de cada um deles, livrando de acidentes, de perigos, de quedas, Senhor, de tristezas, ó Deus, de solidão. Abençoa os teus filhos, abençoa também os nossos irmãos da acessibilidade. Aleluia. O Senhor venha cuidar de cada um deles. Amém. Nós oramos, ó Pai, e te louvamos também por aqueles que estão aniversariando. Aleluia. A Delma, a Hélida, Samuel Ramos. Que o Senhor esteja também abençoando ricamente os nossos irmãos. Assim, Pai querido, nós oramos para que o Senhor possa estar enviando os teus anjos, para que nesta manhã haja uma grande bênção. O Senhor esteja curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Amém, e que essa palavra, Senhor, possa alcançar a muitas vidas. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.